No dia em que minha filha me levou para conhecer o resort para idosos mais luxuoso da cidade, ela não sabia que eu já havia vendido a casa que ela tanto cobiçava. Quando chegamos ao estacionamento daquele lugar, eu disse a ela: "Você queria me tirar de casa. Hoje é a casa que você perdeu. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo." A expressão no rosto da minha filha foi algo que jamais esquecerei. Você não vai acreditar como cheguei até esse momento. A porta de entrada rangeu quando Beatriz entrou na sala de estar, sem ao menos cumprimentar. Seus saltos altos repicavam contra o piso de madeira que eu mesmo havia instalado 20 anos atrás, quando ela ainda era uma adolescente que sonhava em ser veterinária. Agora, aos 32 anos, casada com um engenheiro próspero, minha filha única havia se tornado uma estranha que visitava minha casa como se estivesse inspecionando um patrimônio que já considerava seu. "Pai, precisamos conversar seriamente." Sua voz carregava aquele tom impaciente que eu havia aprendido a reconhecer sempre que o assunto envolvia dinheiro ou responsabilidades que ela preferia evitar. Beatriz se sentou na poltrona que pertenceu à sua mãe, cruzou as pernas e me encarou com aquele olhar calculista que ela deve ter aprendido na faculdade de administração que eu paguei integralmente. Aos 65 anos, viúvo há 3 anos desde que perdi minha querida Carmen, eu havia me acostumado com a solidão desta casa grande demais para um homem só. Mas a solidão era preferível às visitas cada vez mais frequentes de Beatriz, que sempre chegava com alguma proposta para organizar melhor minha vida financeira. Hoje, pelo jeito como mexia nervosamente na bolsa cara que o marido havia comprado para ela, eu sabia que algo diferente estava por vir. "O que você quer conversar, filha?" Mantive minha voz calma, embora meu estômago se contraísse com aquela sensação familiar de apreensão. Conhecia minha filha bem demais para não perceber quando ela estava tramando algo. Era a mesma expressão que fazia quando criança, antes de me pedir dinheiro extra para alguma extravagância que considerava essencial para sua felicidade. Beatriz suspirou teatralmente e tirou alguns papéis da bolsa. "Pai, você está ficando mais velho e eu estou preocupada com sua capacidade de tomar decisões financeiras importantes. Conversei com o Marcelo sobre isso e achamos que seria melhor se você me desse uma procuração geral para eu poder cuidar dos seus negócios." As palavras de Beatriz ecoaram pela sala como tiros disparados a queima-roupa. Procuração geral. Eu sabia exatamente o que isso significava, e sabia também que minha filha não havia chegado a essa ideia sozinha. Durante 40 anos trabalhando como contador em uma empresa de médio porte, eu havia visto dezenas de casos similares. Filhos impacientes que convenciam pais idosos a assinar documentos que transferiam o controle total de seus bens. Preocupada com minha capacidade, repeti as palavras dela, deixando que o peso da acusação pairasse no ar entre nós. "Beatriz, eu administro minhas finanças há mais tempo do que você está viva. Paguei sua escola particular, sua faculdade, seu primeiro apartamento, o carro que você dirigiu até se casar. Em que momento exatamente você concluiu que eu perdi essa capacidade?" Ela se moveu inquieta na poltrona, e pude ver que minha resposta não estava no roteiro que ela havia preparado. "Pai, não é uma questão de capacidade atual, é uma questão de planejamento para o futuro. E se você tiver algum problema de saúde? E se precisar tomar decisões rápidas sobre investimentos ou propriedades?" Propriedades. Deixei a palavra sair devagar, saboreando cada sílaba. "Você está se referindo especificamente a esta casa, não é mesmo, Beatriz?" O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer confissão poderia ter sido. Minha filha sempre foi ambiciosa, mas eu não esperava que essa ambição se voltasse contra mim de forma tão direta e calculada. Beatriz tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta forçada que não conseguia disfarçar suas verdadeiras intenções. "Pai, essa casa é grande demais para você. Tem 3 quartos, 2 banheiros, um quintal enorme que você mal consegue cuidar sozinho. Seria muito mais prático se você pensasse em algo menor, mais adequado para sua idade."
A hipocrisia nas palavras de Beatriz me atingiu como um soco no estômago. Esta era a mesma casa onde ela havia crescido, onde Carmen e eu havíamos construído cada memória da nossa família. O quintal que ela agora considerava grande demais era onde ensinamos nossa filha a andar de bicicleta, onde fizemos churrascos nos finais de semana, onde Carmen cultivava suas rosas antes de a doença levar embora sua energia para cuidar das plantas. Mais adequado para minha idade. Repeti suas palavras, deixando que a amargura transparecesse em minha voz. E qual seria o lugar mais adequado para um homem de 65 anos que trabalhou a vida inteira para dar conforto à família? Levantei-me da minha cadeira e caminhei até a janela que dava para o jardim. As rosas de Carmen ainda floresciam, cuidadas por mim com a dedicação de quem honra a memória de quem amou. Pai, existem lugares maravilhosos hoje em dia para pessoas da terceira idade, comunidades inteiras dedicadas ao bem-estar e à socialização. Você poderia fazer novos amigos, participar de atividades, ter cuidados médicos especializados sempre à disposição. Beatriz falava com o entusiasmo de uma vendedora experiente, mas eu podia ouvir a falsidade por trás de cada palavra cuidadosamente escolhida. Asilos. A palavra saiu seca da minha garganta. Você está sugerindo que eu vá para um asilo, Beatriz. Pode usar todos os eufemismos que quiser. Resort, comunidade, residência assistida. Mas o que você está propondo é que eu abandone a casa que construí com sua mãe, para que você possa ficar com ela. O rosto de Beatriz ficou vermelho. Não de vergonha, mas de irritação por ter suas intenções expostas tão claramente. Pai, você está sendo dramático. Eu não quero que você abandone nada. Quero que você tenha uma vida melhor, mais segura, com pessoas qualificadas cuidando de você. O telefone tocou naquele momento, interrompendo nossa conversa tensa. Era Marcelo, o marido de Beatriz, com aquela voz polida e educada que sempre usava comigo, como se estivesse falando com um cliente difícil que precisava ser convencido de algo. Seu Luiz, como vai o senhor? A Beatriz está aí com o senhor? Estou bem, Marcelo. E sim, sua esposa está aqui tentando me convencer a assinar uma procuração geral e me mudar para um asilo. Minha franqueza deve ter pego ele desprevenido, porque houve uma pausa longa antes de ele responder. Senhor Luiz, o senhor sabe que respeitamos muito sua independência, mas a Beatriz e eu estivemos conversando e achamos que seria interessante o senhor conhecer algumas opções de moradia que poderiam ser mais práticas para esta fase da vida. Marcelo tinha aquela habilidade irritante de falar por vários minutos, sem dizer absolutamente nada de substancial. Fase da vida. Repeti, olhando para Beatriz, que gesticulava freneticamente para que eu fosse mais educado com o marido. E que fase seria essa, Marcelo? A fase em que eu me torno um estorvo que precisa ser removido para que vocês possam dispor dos meus bens da maneira que acharem conveniente? Pai, Beatriz sussurrou, claramente mortificada pela minha sinceridade. Mas eu estava cansado de fingir que não via através dos seus jogos. 3 anos de viuvez haviam me ensinado a valorizar a honestidade acima da conveniência social. Marcelo tentou manter a compostura. Senhor Luiz, eu entendo que seja uma transição difícil, mas existem lugares realmente excepcionais que oferecem muito mais do que o senhor poderia ter morando sozinho. Inclusive, marquei uma visita para amanhã em um resort para idosos que acabou de abrir aqui na cidade. É o que há de mais moderno em termos de cuidado para a terceira idade. Desliguei o telefone e encarei minha filha, que me observava como um felino estudando sua presa. A ligação de Marcelo havia confirmado minhas suspeitas. Eles haviam planejado tudo isso com antecedência. A procuração, a conversa sobre a casa ser grande demais, a visita ao resort, tudo fazia parte de uma estratégia cuidadosamente orquestrada para me afastar do meu patrimônio. Então vocês já marcaram tudo sem nem me consultar? Minha voz saiu mais cansada do que irritada. 40 anos criando essa filha, sacrificando meus próprios desejos para dar a ela as melhores oportunidades, e estava descobrindo que havia criado uma pessoa capaz de me tratar como um obstáculo a ser removido. Pai, é apenas uma visita.
Ninguém está forçando você a decidir nada hoje. Beatriz tentou soar reconfortante, mas havia uma urgência em sua voz que sugeria que sim. Ela esperava que eu tomasse uma decisão rapidamente. O Marcelo pesquisou muito antes de escolher esse lugar. É realmente excepcional. Caminhei até a estante onde guardava os álbuns de fotografias da família. Peguei um dos mais antigos e comecei a folhear as páginas amareladas pelo tempo. Beatriz, aos 5 anos, sorrindo sem os dentes da frente no quintal desta mesma casa. Beatriz, aos 10, orgulhosa com o primeiro prêmio da Feira de Ciências da escola. Beatriz, aos 18, de formatura do ensino médio, me abraçando com lágrimas de gratidão pelos sacrifícios que eu havia feito para dar a ela uma educação de qualidade. Onde está essa menina? Perguntei mais para mim mesmo do que para ela, apontando para uma foto onde Beatriz, aos 12 anos, me ajudava a plantar mudas no jardim. Onde está a filha que prometeu cuidar de mim quando eu ficasse velho? Beatriz desviou o olhar, claramente desconfortável com a lembrança de promessas feitas em um tempo em que ainda me via como herói, não como obstáculo. Pai, eu estou cuidando de você. É exatamente isso que estou tentando fazer. Fechei o álbum e o coloquei de volta na estante, mas não antes de arrancar discretamente uma das fotografias, a imagem de nós dois plantando no jardim. Guardei-a no bolso da camisa, uma lembrança tangível da filha que eu achava que conhecia. Cuidar de mim seria perguntar o que eu preciso, o que eu quero, como eu me sinto. Não é chegar aqui com papéis já preparados e visitas já marcadas. Tudo bem, pai. O que o senhor quer? Beatriz perguntou, mas seu tom sugeria que a pergunta era mais uma formalidade do que um interesse genuíno na minha resposta. Quero que você vá embora. A resposta saiu mais firme do que eu esperava. Quero que você pegue seus papéis, suas procurações e suas boas intenções e saia da minha casa. E quero que você reflita seriamente sobre que tipo de pessoa se tornou. Beatriz ficou de pé bruscamente, sua compostura finalmente se rompendo. Pai, o senhor está sendo irracional. Estou tentando ajudar e o senhor está me tratando como se eu fosse uma criminosa. Não é criminosa, Beatriz, mas também não é mais a filha que eu criei. Engaminhei até a porta da sala e a mantive aberta. Um gesto claro de que nossa conversa havia terminado. A filha que eu criei teria conversado comigo, teria se preocupado com meus sentimentos, teria respeitado minha autonomia. Ela guardou os papéis na bolsa com movimentos bruscos, sua raiva mal contida. Pai, o senhor vai se arrepender de estar sendo tão teimoso. Existem coisas que o senhor não entende sobre finanças, sobre planejamento para o futuro. O Marcelo e eu estamos tentando proteger o senhor de problemas que podem surgir. Proteger meu patrimônio, você quer dizer. Mantive a porta aberta, esperando que ela saísse. Bem, filha, pode ficar tranquila. Eu vou cuidar do meu futuro da minha maneira. Depois que Beatriz saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer as molduras das fotografias balançarem na parede, fiquei sozinho no silêncio da minha sala de estar. O perfume caro que ela usava ainda pairava no ar, misturado com o aroma das rosas do jardim que entrava pela janela aberta. Era um contraste perturbador, a artificialidade do presente confrontando a naturalidade das memórias. Caminhei até a cozinha e preparei um café, seguindo o mesmo ritual que mantinha há 3 anos, desde que Carmen morreu. Uma xícara só, sem açúcar, acompanhada do silêncio que havia aprendido a apreciar. Mas hoje o silêncio parecia diferente, carregado de uma tensão que não conseguia dissipar. As palavras de Beatriz ecoavam em minha mente como um alarme que não parava de tocar. Sentei-me à mesa da cozinha onde Carmen e eu havíamos tomado milhares de cafés da manhã juntos, onde havíamos ajudado Beatriz com os deveres de casa durante toda a sua infância e adolescência. A mesa de madeira maciça, comprada em uma loja de móveis usados quando éramos jovens e não tínhamos muito dinheiro, havia testemunhado a construção da nossa família. Agora, parecia testemunhar sua desintegração. Peguei meu celular e liguei para meu advogado, Dr. Roberto Mendes, que me atendia há mais de 15 anos. Sua secretária me passou imediatamente
e sua voz familiar trouxe um alívio que eu não esperava sentir. Luiz, como você está? Faz tempo que não conversamos. Roberto, preciso marcar uma consulta urgente com você. Tenho algumas questões legais para discutir e acho que não posso esperar muito tempo. Tentei manter minha voz neutra, mas Roberto me conhecia bem demais para não perceber que algo estava errado. Claro, Luiz. Posso te receber hoje à tarde se for urgente assim. Às 3 horas você pode vir aqui no escritório? A presteza com que ele me atendeu confirmou que havia escolhido o advogado certo tantos anos atrás. O escritório do Dr. Roberto ficava no centro da cidade, em um prédio antigo que havia sido reformado para abrigar vários profissionais liberais. Enquanto subia as escadas até o 3º andar, senti o peso dos meus 65 anos, de uma forma que não costumava sentir. Não era cansaço físico, mas uma exaustão emocional que parecia ter se instalado permanentemente no meu peito desde a conversa com Beatriz. Roberto me recebeu com um sorriso caloroso e o aperto de mão firme que eu sempre associara à confiança e à competência. Seu escritório era pequeno, mas organizado, com estantes repletas de códigos jurídicos e uma mesa de madeira escura que inspirava seriedade. Nas paredes, diplomas e certificados atestavam décadas de experiência em direito civil e familiar. Sente-se, Luiz. Quer um café? Água? Roberto gesticulou para a cadeira de couro em frente à sua mesa, a mesma onde eu havia me sentado 15 anos atrás para fazer meu testamento, e 10 anos atrás para organizar as questões legais da empresa onde trabalhava. Não, obrigado. Roberto, vim aqui porque minha filha está tentando me convencer a assinar uma procuração geral para ela. Decidi ir direto ao ponto, sem rodeios. Ela também está tentando me convencer a sair de casa e ir morar em uma instituição para idosos. Roberto se recostou na cadeira, sua expressão mudando imediatamente de casual para profissional. Entendo. E qual é a sua posição sobre essas propostas, Luiz? Ele pegou um bloco de anotações e uma caneta, preparando-se para documentar nossa conversa. Minha posição é que estou perfeitamente capaz de cuidar das minhas próprias decisões financeiras e que não tenho nenhum interesse em sair da minha casa. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mas preciso entender quais são meus direitos e como posso me proteger de possíveis pressões futuras. Roberto fez algumas anotações enquanto eu falava, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Quando terminei de explicar os detalhes da conversa com Beatriz, ele colocou a caneta de lado e me encarou com uma expressão séria que eu havia aprendido a associar a más notícias. Luiz, infelizmente casos como o seu são mais comuns do que imaginamos. Filhos que se antecipam em relação à herança, especialmente quando há patrimônio significativo envolvido. Ele pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você tem direito absoluto de recusar qualquer procuração, e ninguém pode forçá-lo a sair da sua casa enquanto você estiver em plenas faculdades mentais. E se ela tentar outras maneiras de me pressionar? A pergunta saiu carregada da ansiedade que vinha crescendo no meu peito desde a manhã. E se ela arranjar uma forma legal de questionar minha capacidade? Para isso, seria necessário um processo de interdição que exige avaliação médica e psicológica, além de provas concretas de incapacidade. Pelo que vejo, você está completamente lúcido e capaz. Roberto se inclinou para a frente, sua voz assumindo um tom mais pessoal. Mas deixe-me fazer uma pergunta delicada. Você já pensou em tomar medidas preventivas? Que tipo de medidas? Embora suspeitasse da resposta, queria ouvi-la claramente. Roberto juntou as mãos sobre a mesa, seu olhar direto e honesto. Você poderia considerar vender a casa e usar o dinheiro de uma forma que garanta sua independência e, ao mesmo tempo, deixe claro que as decisões sobre seu patrimônio são exclusivamente suas. A sugestão me atingiu como um raio em um dia claro. Vender a casa onde construíra toda a minha vida com Carmen parecia impensável, mas, ao mesmo tempo, fazia um sentido pragmático que não podia ignorar. Vender a casa. Repeti as palavras de Roberto, testando como soavam quando ditas em voz alta. A ideia era simultaneamente libertadora e devastadora. Libertadora porque me daria controle total sobre meu futuro.
Devastadora porque significaria abandonar décadas de memórias construídas em cada cômodo. É apenas uma sugestão, Luiz. Mas pense assim: se sua filha está realmente preocupada com seu bem-estar, ela deveria apoiar qualquer decisão que garanta sua independência e segurança. Se a motivação dela é o patrimônio, essa atitude ficará muito clara. Roberto se levantou e caminhou até a janela do escritório, que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Além disso, você poderia usar o dinheiro de maneira muito mais interessante. Como assim? Me aproximei da janela, curioso sobre o que ele tinha em mente. Bom, você sempre me falou sobre seu desejo de fazer algo significativo para a comunidade. Lembro que você mencionou várias vezes um projeto de educação financeira para jovens carentes. Roberto apontou para um prédio do outro lado da rua. Você poderia criar uma fundação, financiar um projeto social, garantir que seu dinheiro seja usado de forma produtiva enquanto você ainda está vivo para ver os resultados. A ideia começou a tomar forma na minha mente como um quebra-cabeças que finalmente encontrava suas peças certas. Durante anos, eu havia conversado com Carmen sobre fazer algo mais significativo com nosso dinheiro, algo que pudesse impactar positivamente a vida de outras pessoas. Carmen sempre me apoiava nessa ideia, mas a vida corrida e as responsabilidades familiares haviam sempre adiado esses planos. Roberto, se eu decidir vender a casa, quanto tempo levaria para concluir a venda? A pergunta saiu antes que eu pudesse me questionar sobre a sanidade da decisão. Depende de vários fatores, mas em uma venda normal, entre 40 e 60 dias para todos os trâmites legais. Roberto voltou para sua cadeira, claramente percebendo que minha pergunta não era apenas especulativa. Mas por que a pressa, Luiz? Porque minha filha marcou uma visita para amanhã em um resort para idosos. Usei aspas no ar ao repetir o termo que Beatriz havia usado. Tenho a impressão de que ela e o marido acreditam que conseguirão me convencer a sair de casa muito rapidamente. Roberto riu, mas não era um riso de diversão. Era o riso amargo de quem havia visto situações similares muitas vezes. Entendo. E você quer ter uma surpresa pronta para eles quando tentarem colocar pressão. Ele fez mais algumas anotações no bloco. Luiz, posso sugerir um corretor de imóveis que trabalha com vendas rápidas? É confiável e eficiente. Pode sim, mas antes preciso saber. Se eu vender a casa rapidamente, isso pode parecer suspeito legalmente? Quero dizer, se minha filha tentar questionar minha capacidade mental no futuro, a venda rápida poderia ser usada como evidência? Absolutamente não. Desde que a venda seja feita por preço justo de mercado e com todos os trâmites legais corretos. Roberto folheou alguns documentos em sua gaveta. Na verdade, tomar uma decisão financeira bem planejada e executada de forma legal seria evidência do contrário, de que você está em plenas faculdades mentais. Senti uma sensação estranha de alívio e determinação misturadas. Pela primeira vez desde que Beatriz havia saído da minha casa naquela manhã, eu tinha um plano. Não era apenas uma reação defensiva. Era uma estratégia proativa para garantir minha independência e dignidade. Roberto, quero que você prepare todos os documentos necessários para a venda. E quero também que me ajude a estruturar uma doação para um projeto social educacional. Saí do escritório de Roberto com uma sensação que não experimentava há anos. O controle total sobre meu próprio destino. Ele havia me dado o cartão de Sandra Oliveira, uma corretora especializada em vendas rápidas de imóveis, e prometido ter todos os documentos legais prontos em 48 horas. Pela primeira vez desde a morte de Carmen, senti que estava tomando uma decisão verdadeiramente minha, não influenciada pelas expectativas ou pressões de outras pessoas. O telefone tocou no momento em que cheguei em casa. Era Beatriz, e sua voz tinha um tom artificialmente doce que imediatamente me colocou em alerta máximo. Pai, como foi sua tarde? Espero que tenha refletido sobre nossa conversa desta manhã. Refleti sim. Mantive minha resposta simples, sem dar informações que pudessem revelar meus planos. Que bom! Então posso confirmar nossa visita de amanhã?
O Marcelo conseguiu marcar para as 10 horas da manhã. É um horário perfeito para conhecermos todas as instalações do resort. Ela falava rápido, como se quisesse evitar que eu tivesse tempo de recusar. Está bem, Beatriz. Estarei pronto às 10 horas. Minha concordância a pegou desprevenida. Pude ouvir o alívio em sua voz quando ela respondeu. Perfeito, pai. O senhor vai ver como é um lugar maravilhoso. Tenho certeza de que ficará impressionado com a qualidade dos serviços e das acomodações. A empolgação em sua voz era genuína, o que de alguma forma tornava a situação ainda mais triste. Ela realmente acreditava que estava fazendo o melhor para mim, desde que esse melhor coincidisse com seus próprios interesses. Assim que desliguei o telefone, liguei para Sandra Oliveira. Sua voz era profissional e confiante. Exatamente o que eu precisava naquele momento. Senhor Luiz, Dr. Roberto me explicou sua situação. Posso ir até sua casa hoje à noite para uma avaliação inicial? Sandra chegou pontualmente às 7 horas da noite. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, trajando um terno discreto mas elegante, que sugeria competência sem ostentação. Ela caminharam pela casa com um olhar profissional, fazendo anotações em um tablet e ocasionalmente tirando fotografias de detalhes específicos como o piso de madeira, as janelas originais e o acabamento das paredes. Senhor Luiz, sua casa está em excelente estado de conservação. É raro encontrar imóveis desta qualidade nesta região. Sandra se sentou comigo na sala de estar, com vários papéis espalhados sobre a mesa de centro. Considerando a localização, o tamanho do terreno e as características da construção, posso conseguir uma venda em 2 semanas, no máximo 3. E qual seria o valor? A pergunta prática mascarava a complexidade emocional da decisão que estava tomando. Entre 350 e 400 mil reais, dependendo da urgência da venda. Se o senhor tiver flexibilidade de tempo, posso trabalhar para conseguir o valor máximo. Sandra mostrou alguns números em seu tablet, comparando com vendas similares na região. 350 mil reais. Era mais dinheiro do que eu esperava, e certamente mais do que suficiente para garantir uma aposentadoria confortável em qualquer lugar que eu escolhesse, além de financiar o projeto social que sempre sonhara em criar. Sandra, quero vender o mais rápido possível. Você pode começar os trâmites amanhã? Posso sim. Vou preparar o contrato esta noite e amanhã mesmo coloco o imóvel no mercado. Sandra guardou seus papéis e se levantou para sair. Senhor Luiz, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor tem certeza de que esta é a decisão certa? É uma casa linda com muita história. Olhei ao redor da sala onde havíamos conversado, observando cada detalhe que conhecia de memória. É exatamente por ter muita história que preciso fazer isso, Sandra. Algumas histórias precisam de um final digno. Página 14. Naquela noite depois que Sandra saiu, caminhei pelos cômodos da casa como se estivesse me despedindo de velhos amigos. Cada ambiente guardava lembranças específicas. A cozinha onde Carmen e eu havíamos preparado centenas de refeições juntos. O quarto de Beatriz ainda conservado exatamente como ela havia deixado quando se casou. O escritório onde eu trabalhava nas finanças domésticas e onde, anos atrás, havia ajudado minha filha com os estudos. No quarto principal, abri o armário de Carmen e respirei fundo o aroma que ainda persistia em suas roupas. 3 anos haviam passado, mas eu ainda não havia conseguido me desfazer de seus pertences. Talvez a venda da casa fosse também uma oportunidade para finalmente deixar ir essas âncoras materiais do passado, honrando as memórias sem ser prisioneiro delas. Peguei uma pequena mala e comecei a separar os itens verdadeiramente importantes. Fotografias, alguns livros especiais, as joias de Carmen que um dia pensei em deixar para Beatriz e alguns documentos pessoais. Era impressionante como uma vida inteira cabia em tão pouco espaço quando se eliminava o supérfluo. O telefone tocou novamente. Era Marcelo, e sua voz carregava uma ansiedade mal disfarçada. Seu Luiz, como vai? A Beatriz me contou que o senhor aceitou conhecer o resort amanhã. Ficamos muito felizes com essa abertura. Marcelo, posso fazer uma pergunta?
Interrompi sua fala educada. Vocês já escolheram como vão dividir o dinheiro da venda da minha casa? O silêncio do outro lado da linha durou tempo suficiente para confirmar minhas suspeitas. Quando Marcelo finalmente respondeu, sua voz havia perdido a polidez artificial. Senhor Luiz, acho que há um mal-entendido. Ninguém falou em vender casa nenhuma. Não falou ainda. Desliguei o telefone e o desliguei da tomada. Não queria mais interrupções naquela noite. A manhã chegou com um céu claro e ensolarado, como se o universo estivesse aprovando minha decisão. Tomei meu café da manhã com mais calma do que de costume, saboreando cada gole enquanto observava o jardim que Carmen havia plantado com tanto carinho. Hoje seria o último dia que acordaria nesta casa como seu proprietário. Às 9:30 da manhã, ouvi o som familiar do carro de Beatriz estacionando na garagem. Ela entrou na casa usando sua própria chave, algo que sempre fazia sem pedir permissão, como se a casa já fosse sua. Hoje, essa presunção me incomodou mais do que nunca. Pai, está pronto? Trouxe algumas roupas mais elegantes para o senhor usar na visita. Beatriz carregava uma sacola com peças que claramente havia comprado especialmente para esta ocasião. Uma camisa social nova, uma calça de tecido fino e até mesmo sapatos sociais. Quero que cause uma boa primeira impressão nos administradores do resort. A ironia da situação não passou despercebida. Minha filha estava me vestindo como se eu fosse uma criança, sendo preparada para uma entrevista de escola, quando na verdade era ela quem estava sendo avaliada sem saber. Beatriz, uso minhas próprias roupas há 65 anos. Acho que posso escolher o que vestir para uma simples visita. Pai, por favor, não seja teimoso. É importante que o senhor apareça bem apresentado. Ela estendeu as roupas na minha direção com insistência. O Marcelo está esperando no carro. Ele tirou a manhã do trabalho especialmente para nos acompanhar. Vesti as roupas que ela trouxe, não por concordar com sua conduta, mas porque tinha meus próprios planos para aquela manhã. Quando saímos de casa, tranquei a porta com mais cuidado do que o usual, sabendo que esta seria a última vez que usaria aquela chave como dono da propriedade. Marcelo nos cumprimentou com seu sorriso profissional de sempre, mas pude perceber uma tensão em seus olhos que confirmava minhas suspeitas sobre suas verdadeiras motivações. Seu Luiz, como vai? Está animado para conhecer as instalações? Estou curioso, Marcelo. Muito curioso para ver exatamente o que vocês têm em mente para mim. O resort para idosos ficava na zona nobre da cidade, em um prédio moderno e imponente que de fato parecia impressionante à primeira vista. Os jardins eram bem cuidados, a recepção era luxuosa e o pessoal extremamente cordial. Tudo foi projetado para causar uma primeira impressão positiva, e eu tinha que admitir que o lugar era bonito. Nossa guia foi uma mulher chamada Dona Márcia, de aproximadamente 50 anos, que falava com o entusiasmo de uma vendedora experiente. Senhor Luiz, é um prazer recebê-lo. Seu genro me contou que o senhor tem interesse em conhecer nossos serviços de residência assistida. Residência assistida. Repeti o termo, deixando que soasse na minha voz toda a ironia que sentia. É uma forma elegante de dizer asilo, não é mesmo? Dona Márcia riu nervosamente, claramente não esperando tanta franqueza. Senhor Luiz, preferimos o termo comunidade para a terceira idade. Oferecemos independência com segurança, atividades sociais, cuidados médicos especializados. Enquanto ela falava, caminhamos pelos corredores do estabelecimento. Os apartamentos eram pequenos, mas bem decorados. As áreas comuns eram amplas e cheias de luz natural. Alguns residentes jogavam cartas na sala de estar, outros assistiam televisão, alguns poucos liam jornais. Todos pareciam limpos, bem cuidados e apagados. Quanto custa mensalmente para morar aqui? A pergunta prática interrompeu o discurso promocional de Dona Márcia. Bem, depende do tipo de acomodação escolhida, mas nossos preços variam entre R$ 4.000 e R$ 7.000 mensais, incluindo todas as refeições, atividades e cuidados básicos de saúde. Ela entregou um folheto colorido com várias opções. R$ 4.000 a R$ 7.000 mensais. Multipliquei rapidamente na minha cabeça.
entre 48 mil e 84 mil reais por ano. Em menos de 5 anos, eu teria gasto todo o dinheiro da venda da casa. E se um residente decidir sair? Como funciona o processo? Minha pergunta pegou Dona Márcia desprevenida. Bem, isso é raro, mas claro que é possível. Existe um período de adaptação de 90 dias, durante o qual recomendamos que a família seja paciente. Ela olhou nervosamente para Beatriz e Marcelo. Muitas vezes, o que parece resistência inicial é apenas o tempo necessário para se acostumar à nova rotina. 90 dias. Deixei a informação ecoar. E durante esses 90 dias, se um residente quiser sair, vocês o impedem? Não impedimos, mas orientamos a família sobre a importância de dar tempo para a adaptação. Muitas vezes os idosos passam por um período de confusão mental que... Confusão mental. Interrompi. Vocês assumem que qualquer resistência de um idoso a ficar aqui é resultado de confusão mental? Beatriz tocou meu braço, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Pai, a Dona Márcia está apenas explicando que é normal haver um período de adaptação. Continuamos a visita, conhecendo o refeitório, a sala de atividades, a enfermaria. Tudo era profissional e bem organizado, mas havia algo na atmosfera do lugar que me incomodava profundamente. Os residentes pareciam resignados, como pessoas que haviam desistido de tomar suas próprias decisões. Na sala de estar principal, um homem de aproximadamente 70 anos se aproximou de nós. Você é novo aqui? Perguntou, olhando diretamente para mim. Estou apenas visitando. Respondi, estudando seu rosto cansado. Ah, visitando. Ele riu amargamente. Eu também estava apenas visitando há 2 anos. Minha filha disse que era só para conhecer o lugar. Dona Márcia se apressou em nos afastar do homem. Senhor Antônio às vezes fica um pouco confuso. É normal em pessoas da idade dele. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era tenso. Beatriz e Marcelo trocavam olhares preocupados pelo espelho retrovisor, claramente insatisfeitos com minha reação ao resort. Eu olhava pela janela, observando a paisagem familiar da cidade onde havia vivido toda a minha vida adulta. Pai, o que achou das instalações? Beatriz finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de uma ansiedade mal disfarçada. Achei muito revelador. Mantive minha resposta vaga intencionalmente. O lugar é realmente excepcional, não é mesmo? Os cuidados médicos disponíveis 24 horas, as atividades programadas, a socialização com pessoas da mesma idade. Marcelo tentou soar entusiasmado, mas sua insistência confirmava minhas suspeitas sobre o quanto eles queriam que eu tomasse uma decisão rápida. Marcelo, posso perguntar uma coisa? Esperei que ele confirmasse antes de continuar. Vocês já calcularam quanto tempo meu dinheiro duraria, pagando entre 4 e 7 mil reais mensais de mensalidade? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Beatriz se virou no banco da frente para me encarar, sua expressão uma mistura de surpresa e irritação. Pai, por que o senhor está pensando nisso de forma tão comercial? Porque é exatamente dessa forma que vocês estão pensando, filha. Minha resposta saiu mais seca do que pretendia. Vocês calcularam que, colocando-me naquele lugar, em poucos anos todo o meu patrimônio seria consumido pelas mensalidades, e não sobraria nada para eu mudar de ideia ou para usar de forma diferente. Pai, isso não é verdade, Beatriz protestou, mas o tom defensivo de sua voz sugeria o contrário. Estamos preocupados genuinamente com seu bem-estar. Se vocês estivessem preocupados com meu bem-estar, teriam perguntado o que eu quero em vez de decidir o que é melhor para mim. Quando chegamos em casa, convidei Beatriz e Marcelo para entrar, alegando que precisávamos conversar seriamente sobre o assunto. Eles me seguiram até a sala de estar com expressões esperançosas, claramente acreditando que eu havia mudado de ideia sobre o resort. Sentem-se. Indiquei o sofá onde eles costumavam se sentar quando vinham me visitar. Tenho algumas coisas importantes para compartilhar com vocês. Beatriz se ajeitou no sofá, tirando alguns papéis da bolsa. Pai, trouxe aqueles documentos da procuração que conversamos ontem. Se o senhor decidir se mudar para o resort,
Seria muito prático ter tudo já organizado para facilitar a transição. Guarde esses papéis, Beatriz. Não vou assinar nenhuma procuração. Minha voz saiu firme e definitiva. Mas tenho algumas notícias que acredito que vocês achem interessantes. Marcelo se inclinou para a frente, sua expressão atenta. Que tipo de notícias, seu Luiz? Ontem à tarde, depois que você saiu daqui, Beatriz, eu tomei algumas decisões importantes sobre meu futuro. Pausei, saboreando o momento que havia planejado com tanto cuidado. Decidi vender esta casa. A reação foi imediata e dramática. Beatriz ficou pálida, depois vermelha, e finalmente se levantou bruscamente do sofá. Vender a casa? Pai, o senhor não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Ontem à noite, uma corretora veio aqui e fez uma avaliação. O processo de venda já começou. Mantive minha voz calma, contrastando com a agitação crescente da minha filha. Marcelo tentou manter a compostura, mas pude ver suas mãos tremendo ligeiramente. Seu Luiz, essa é uma decisão muito drástica. Talvez seja melhor pensar com mais calma, conversar com mais pessoas. Conversei com meu advogado, conversei com a corretora, e agora estou conversando com vocês. Olhei diretamente para Beatriz, que agora caminhava nervosamente pela sala. A pergunta é: por que vocês estão tão contrariados com uma decisão que é exclusivamente minha? Porque essa casa é nossa história familiar, Beatriz gritou, sua compostura finalmente se desfazendo completamente. É onde eu cresci, onde a mamãe viveu, onde construímos nossas memórias. O senhor não pode simplesmente vender tudo isso. Interessante. Levantei-me e caminhei até a janela, observando o jardim que Carmen havia cuidado com tanto amor. Quando vocês queriam me convencer a sair desta casa para morar no resort, essas memórias e essa história familiar não pareciam importantes. Mas agora que eu decido vender por minha própria vontade, de repente se tornaram sagradas. Marcelo tentou uma abordagem mais calculista. Seu Luiz, do ponto de vista financeiro, vender a casa agora pode não ser o melhor momento. O mercado imobiliário está passando por flutuações, e talvez seja melhor esperar. Marcelo, você trabalha com engenharia, não com mercado imobiliário. Interrompi sua tentativa de manipulação. Além disso, a decisão já foi tomada. A casa será vendida, e eu usarei o dinheiro da forma que considerar mais adequada. Beatriz parou de caminhar e me encarou com uma expressão que misturava desespero e raiva. E o que o senhor pretende fazer com o dinheiro da venda? Gastar tudo no cassino? Dar para alguma namorada nova? Doar para charlatães? A acusação me atingiu como um tapa na cara. Minha própria filha estava me acusando de irresponsabilidade financeira e até mesmo de promiscuidade na terceira idade. Beatriz, sente-se. Minha voz assumiu o tom de autoridade parental que ela conhecia desde criança. Agora você vai me ouvir com atenção. Ela se sentou relutantemente, seus olhos brilhando com lágrimas de frustração. Durante 40 anos trabalhei para dar a você a melhor educação possível. Paguei escola particular, cursinho pré-vestibular, faculdade particular, seu primeiro apartamento, seu primeiro carro. Nunca neguei nada que fosse importante para seu futuro. Fiz uma pausa, deixando que ela absorvesse minhas palavras. E durante todos esses anos você alguma vez questionou minhas decisões financeiras? Beatriz baixou os olhos, claramente sabendo que a resposta era não. Durante toda a sua vida, eu havia sido o provedor responsável e cuidadoso que nunca havia falhado em suas obrigações familiares. Não, pai. Nunca questionei. Então por que agora, aos 65 anos, depois de uma vida inteira de decisões financeiras corretas, vocês presumem que eu perdi essa capacidade? Voltei a me sentar, mantendo contato visual direto com ela. A única diferença é que agora minhas decisões não beneficiam vocês diretamente. Marcelo tentou intervir. Seu Luiz, não é uma questão de benefício pessoal. É uma questão de segurança para o futuro. Se o senhor gastar todo o dinheiro agora, o que vai fazer se precisar de cuidados médicos caros no futuro? Excelente pergunta, Marcelo. Sorri, finalmente chegando ao ponto que mais queria esclarecer. E a resposta é simples.
Vou usar o dinheiro exatamente para garantir minha segurança e independência futuras, mas da forma que eu escolher, não da forma que vocês escolheram para mim. Beatriz levantou a cabeça, uma faísca de esperança em seus olhos. O senhor vai comprar um apartamento menor? Algo mais fácil de cuidar? Não, Beatriz, vou fazer algo muito melhor. Peguei alguns papéis que havia deixado sobre a mesa lateral. Vou criar uma fundação para a educação financeira de jovens carentes. Parte do dinheiro será usada para capitalizar essa fundação, e outra parte será investida para garantir minha renda pelo resto da vida. O silêncio que se seguiu foi total. Beatriz e Marcelo me olhavam como se eu tivesse anunciado que pretendia viajar para Marte. Finalmente, Marcelo encontrou sua voz. Uma fundação? Seu Luiz, isso é muito generoso. Mas não seria mais prudente manter o dinheiro para suas próprias necessidades futuras. Minhas necessidades futuras incluem ter orgulho de como usei meu patrimônio, Marcelo, e incluem saber que fiz uma diferença positiva na vida de outras pessoas. Pai, isso é loucura! Beatriz explodiu novamente, sua voz ecoando pela casa. O senhor está dando nosso dinheiro para estranhos enquanto sua própria família. Enquanto minha própria família, o quê, Beatriz? Interrompi, minha paciência finalmente chegando ao limite. Enquanto minha própria família tenta me convencer a assinar procurações, enquanto minha própria família quer me colocar em um asilo caro para que todo o meu patrimônio seja consumido em mensalidades. Não é um asilo, é um resort de qualidade. É um asilo caro, Beatriz. E vocês sabem disso. Levantei-me e caminhei até a estante onde guardava nossos álbuns de família. Peguei uma foto da formatura dela na faculdade. Você se lembra do que me disse neste dia? Ela olhou para a fotografia, suas lágrimas agora caindo livremente. Pai, por favor. Você disse que ia cuidar de mim quando eu ficasse velho. Disse que nunca me deixaria sozinho. Coloquei a foto de volta no lugar, mas cuidar de mim significava me ouvir, me respeitar, me incluir nas decisões sobre minha própria vida. Não significava tomar essas decisões por mim. Marcelo se levantou, claramente preparando-se para sair. Seu Luiz, acho melhor darmos um tempo para que todos possam refletir sobre essa situação. Ótima ideia, Marcelo. Mas enquanto vocês refletem, a venda da casa continuará sendo processada. Acompanhei-os até a porta. E quando vocês terminarem de refletir, espero que tenham entendido que um homem de 65 anos ainda é capaz de tomar suas próprias decisões. Beatriz parou na soleira da porta, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Pai, se o senhor fizer isso, não sobrará nada para nós. A admissão finalmente havia saído. Toda a preocupação com meu bem-estar, todo o discurso sobre cuidado e segurança, se resumia a isso. Eles estavam preocupados com a herança. Beatriz, se você tivesse vindo aqui como filha preocupada com o pai, perguntando sobre meus sentimentos e meus desejos, teria descoberto que eu nunca pretendi deixá-la desamparada. Segurei sua mão por um momento. Mas você veio como herdeira impaciente, tentando acelerar um processo que ainda não havia começado. Depois que eles saíram, fiquei sozinho na casa que em breve não seria mais minha. Caminhei pelos cômodos uma última vez, não com nostalgia, mas com uma sensação estranha de liberdade. Cada decisão que havia tomado nas últimas 24 horas havia sido genuinamente minha, livre da influência ou pressão de outras pessoas. O telefone tocou. Era Sandra, a corretora. Senhor Luiz, tenho boas notícias. Já temos 2 interessados na propriedade. Um deles quer fazer uma oferta hoje mesmo. Sua voz carregava a energia de uma profissional que sabia como fechar negócios rapidamente. Qual o valor da oferta? 370 mil à vista. É um pouco abaixo do valor máximo que discutimos, mas a venda seria concluída em 15 dias. 370 mil reais. Mais do que suficiente para meus planos. Sandra, aceito a oferta. Pode preparar os documentos. Perfeito. Vou coordenar tudo com seu advogado. O comprador quer fazer a vistoria amanhã de manhã, se o senhor concordar.
Concordei com todos os detalhes e desliguei o telefone com uma sensação de satisfação que não sentia há muito tempo. Em 2 semanas, seria oficialmente livre para começar uma nova fase da minha vida. Uma fase onde as decisões seriam tomadas por mim e para mim. Passei o resto da tarde organizando meus pertences pessoais, separando o que levaria para meu futuro lar, qualquer que fosse, e o que poderia ser doado ou vendido. Era um processo libertador. Descobrir o quanto da minha vida havia sido acumulado por hábito, não por necessidade. À noite liguei para Roberto para informá-lo sobre a venda e pedir que acelerasse os trâmites da fundação. Roberto, quero que tudo esteja pronto antes que minha filha tenha tempo de criar qualquer tipo de obstáculo legal. Não se preocupe, Luiz. Pelos próximos 15 dias, você ainda é o único proprietário legal da casa e tem direito absoluto de vendê-la. Os dias seguintes passaram em uma sucessão de atividades práticas que me mantiveram ocupado e focado no futuro. A vistoria da casa foi aprovada sem problemas. Os documentos da venda foram assinados e Roberto havia estruturado a fundação exatamente como eu desejara. Beatriz tentou me ligar várias vezes, mas eu havia decidido não atender até que todos os processos estivessem concluídos. Não era crueldade, era proteção. Eu conhecia minha filha bem demais para saber que ela tentaria usar nossa ligação emocional para me convencer a mudar de ideia. No 10º dia após nossa última conversa, ela apareceu na minha porta sem avisar. Dessa vez não estava sozinha. Além de Marcelo, trouxe um homem que me foi apresentado como Dr. Henrique Silveira, um especialista em questões familiares. Pai, precisamos conversar. Beatriz entrou sem ser convidada, seguida pelos 2 homens. Trouxe o Dr. Henrique porque estamos preocupados com as decisões que o senhor está tomando. Dr. Henrique era um homem de aproximadamente 50 anos, trajando um terno caro e carregando uma pasta de couro que sugeria seriedade profissional. Sua presença na minha sala de estar me encheu de uma raiva fria que não esperava sentir. Senhor Luiz, é um prazer conhecê-lo. Ele estendeu a mão que eu não apertei. Sua filha me contou sobre algumas preocupações relacionadas a decisões financeiras recentes. Dr. Henrique, o senhor é médico? Minha pergunta foi direta e intencional. Sou psicólogo especializado em questões geriátricas e familiares. Entendo. E quem solicitou seus serviços? Bem, sua filha e seu genro entraram em contato comigo porque estão preocupados com minha capacidade mental. Completei sua frase. Eles querem que o senhor avalie se estou mentalmente capaz de tomar minhas próprias decisões financeiras. O constrangimento na sala era palpável. Beatriz olhava para o chão. Marcelo fingia estudar os quadros na parede. E Dr. Henrique tentava manter sua compostura profissional. Senhor Luiz, não se trata de questionar sua capacidade, mas sim de oferecer orientação em um momento de transições importantes na vida. Dr. Henrique usava o tom suave e condescendente que eu imagino que empregasse com todos seus pacientes idosos. Doutor, vou facilitar seu trabalho. Sentei-me na minha poltrona favorita e o encarei diretamente. Meu nome é Luiz Pereira. Tenho 65 anos. Sou contador aposentado, viúvo há 3 anos. Sei perfeitamente que dia é hoje. Sei onde estou. Sei quanto dinheiro tenho no banco. E sei exatamente por que minha filha trouxe o senhor aqui. Beatriz tentou interromper. Pai, ninguém está questionando essas coisas básicas. Deixe-me terminar, Beatriz. Minha voz assumiu o tom que ela conhecia desde criança. O tom que significava que não toleraria interrupções. Doutor Henrique, vou contar exatamente o que aconteceu nos últimos 15 dias. E o senhor pode julgar se minhas decisões foram racionais ou não. Procedi então a relatar, com detalhes precisos, toda a sequência de eventos. A tentativa de Beatriz de me fazer assinar procurações, a visita ao resort para idosos, minha consulta com Roberto, a decisão de vender a casa e os planos para a fundação. Falei de forma clara, cronológica e factual, como o contador que havia sido durante décadas. Quando terminei, Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando as informações. Senhor Luiz, pelo que o senhor relatou,
Suas decisões parecem ter sido tomadas de forma racional e bem planejada. Beatriz ficou pálida. Mas, doutor, ele está dando todo o dinheiro da família para estranhos. Isso não pode ser normal. Senhorita Beatriz, seu pai está usando seu próprio dinheiro de forma legal e consciente. O fato de o senhor não concordar com as escolhas dele não constitui evidência de incapacidade mental. Marcelo tentou uma última cartada. Doutor, o senhor não acha que essas mudanças drásticas podem ser sinais de alguma instabilidade emocional relacionada ao luto? Pelo contrário, parece-me que o Sr. Luiz está finalmente tomando decisões que refletem seus próprios valores e desejos, possivelmente pela primeira vez em muitos anos. Depois que Dr. Henrique, Beatriz e Marcelo saíram, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ter chegado ao ponto de minha própria filha questionar minha sanidade mental para tentar controlar meu patrimônio. Alívio por ter passado no teste que eu nem sabia que estava fazendo. O telefone tocou. Era Sandra. Senhor Luiz, tudo pronto. A escritura foi registrada hoje de manhã. A casa oficialmente não é mais sua, e o dinheiro já foi depositado em sua conta. Sua alegria era genuína. Além da comissão, ela havia se envolvido pessoalmente com meu caso. Obrigado, Sandra. Você foi essencial para que tudo corresse bem. E agora? Já decidiu onde vai morar? A pergunta me pegou desprevenido. Durante toda a correria dos últimos dias, eu havia me concentrado tanto em sair da casa que não havia me planejado adequadamente para onde ir. Ainda estou decidindo. Talvez um apartamento pequeno no centro da cidade. Tenho algumas opções que podem interessar o senhor. Apartamentos de 2 quartos em prédios com boa infraestrutura, próximos a comércios e serviços de saúde. Marcamos uma visita para o dia seguinte. Pela primeira vez desde que toda essa situação começou, senti uma ansiedade positiva sobre o futuro. Não era mais uma questão de evitar algo ruim, mas de escolher algo bom. Naquela noite, dormi na casa que não era mais minha, rodeado por caixas com meus pertences pessoais. Era uma sensação estranha, mas não desconfortável. Era como estar em um hotel familiar, um lugar de transição entre o passado e o futuro. No dia seguinte, Sandra me mostrou 3 apartamentos diferentes. O terceiro, um 2 quartos no 8º andar de um prédio bem conservado no centro da cidade, me conquistou imediatamente. Tinha uma vista panorâmica da cidade, boa iluminação natural e o tamanho perfeito para um homem sozinho que não queria se sentir perdido em espaços grandes demais. Sandra, quero este. Podemos fechar hoje mesmo? Posso sim, o proprietário está precisando vender rapidamente. Uma semana depois, eu estava instalado no meu novo apartamento, com uma vista que me permitia observar o movimento da cidade sem ser parte do caos urbano. Roberto havia finalizado todos os documentos da fundação, que seria oficialmente lançada no mês seguinte, com um evento que eu mesmo organizaria. A Fundação Luiz e Carmen Pereira para a Educação Financeira de Jovens estava estruturada para funcionar por pelo menos 20 anos com o capital inicial que eu havia investido. O restante do dinheiro estava aplicado de forma conservadora, garantindo uma renda mensal confortável para minha aposentadoria. Beatriz não havia entrado em contato desde a visita com o psicólogo. Eu sabia que ela estava processando toda a situação e esperava que eventualmente entendesse que minhas decisões não haviam sido tomadas contra ela, mas a favor da minha própria dignidade e independência. O interfone tocou. Era o porteiro avisando que eu tinha uma visita. Senhor Luiz, sua filha está aqui embaixo. Posso mandá-la subir? Pode, sim. Alguns minutos depois, Beatriz estava à minha porta. Ela parecia menor, mais frágil do que eu me lembrava. Seus olhos estavam vermelhos, não de raiva, mas de tristeza genuína. Pai, posso entrar? Claro, filha, entre. Ela caminhou pelo apartamento em silêncio, observando como eu havia organizado meus pertences no novo espaço. Parou diante da janela que oferecia vista para toda a cidade. É bonito aqui. Sua voz estava diferente, mais suave, sem a dureza que havia caracterizado nossas últimas conversas. É sim, me sinto bem aqui. Ela se virou para me encarar,
E pela primeira vez em meses vi em seus olhos a filha que eu havia criado, não a mulher ambiciosa que ela havia se tornado. Pai, vim pedir desculpas. Desculpas pelo quê, Beatriz? Ela se sentou no sofá novo que eu havia comprado, um móvel simples mas confortável que se adequava perfeitamente ao tamanho do apartamento. Por ter tratado o senhor como se fosse incapaz, por ter tentado tomar decisões que não eram minhas, por ter... Sua voz falhou. Por ter pensado mais na herança do que no pai. A honestidade em suas palavras me tocou mais do que eu esperava. Sentei-me na poltrona em frente a ela, mantendo uma distância que nos permitisse conversar sem pressão. Beatriz, eu entendo que a morte da sua mãe mexeu com todos nós. Entendo que você ficou preocupada comigo morando sozinho naquela casa grande. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Mas existe uma diferença entre preocupação genuína e interesse financeiro disfarçado de preocupação. Ela baixou a cabeça, suas lágrimas caindo sobre as mãos entrelaçadas no colo. Pai, eu sei que me comportei mal. Sei que o senhor deve estar muito magoado comigo. Não estou magoado, filha. Estou decepcionado. A distinção era importante, e queria que ela entendesse. Mágoa passa com o tempo. Decepção. Essa demora mais para curar. Beatriz levantou os olhos para me encontrar os meus. O que eu posso fazer para consertar isso? A pergunta me surpreendeu. Durante semanas, ela havia se comportado como se suas ações fossem justificadas e minhas reações fossem exageradas. Agora, pela primeira vez, estava assumindo a responsabilidade pelos próprios erros. Pode começar me tratando como seu pai, não como seu patrimônio futuro. Minha resposta saiu sem dureza, mas com a firmeza necessária para que ela entendesse a gravidade da situação. Pode começar perguntando sobre meus sentimentos, meus planos, meus sonhos, em vez de assumir que sabe o que é melhor para mim. Ela assentiu lentamente. O senhor pode me contar sobre a fundação? Quero entender o que motivou essa decisão. Pela primeira vez em meses percebi interesse genuíno em sua voz. Não era a curiosidade calculista de quem quer encontrar falhas em um plano, mas a curiosidade respeitosa de quem realmente quer compreender. Sua mãe e eu sempre conversávamos sobre fazer algo significativo com nosso dinheiro. Ela dizia que não adiantava acumular patrimônio se não fizéssemos diferença na vida de outras pessoas. Levantei-me e peguei uma pasta na estante. A Fundação oferecerá cursos gratuitos de educação financeira para jovens de famílias de baixa renda. Mostrei-lhe o projeto completo. Currículos desenvolvidos, parcerias com escolas públicas, sistema de bolsas para a formação de multiplicadores. Beatriz folheou os documentos em silêncio, sua expressão mudando gradualmente da surpresa para algo que se parecia com admiração. Pai, isso é impressionante. O senhor planejou tudo nos mínimos detalhes. Planejei sim, com a mesma capacidade mental que usei durante 40 anos para administrar nossas finanças familiares. Não pude resistir à indireta, mas disse sem malícia. Ela riu pela primeira vez desde que chegara. Eu mereci essa. Beatriz, quero que você entenda uma coisa muito importante. Sentei-me novamente. Nossa conversa assumindo um tom mais sério. Eu não fiz isso para castigar você ou para deixá-la sem herança. Fiz porque precisava recuperar o controle da minha própria vida. Eu entendo isso agora, pai. Mas, na época, eu realmente achava que estava protegendo o senhor. Ela pausou, como se estivesse organizando pensamentos difíceis. O Marcelo ficava dizendo que pessoas idosas são alvos fáceis para golpistas, que o senhor podia ser enganado. E vocês não perceberam que estavam sendo exatamente o tipo de pessoa de quem queriam me proteger? A ironia da situação era evidente, mas disse sem agressividade. Percebo agora. Sua voz estava carregada de vergonha genuína. Pai, posso perguntar uma coisa? O senhor guardou alguma coisa para mim? Quero dizer, eu sei que não mereço, mas... A vulnerabilidade em sua pergunta me tocou. Durante toda a nossa briga, ela havia agido como se tivesse direito ao meu patrimônio. Agora, pela primeira vez, estava pedindo, não exigindo. Beatriz, claro que guardei. Você é minha única filha. Peguei um envelope lacrado da mesa lateral.
Mas com uma condição. Ela aceitou o envelope, mas não o abriu. Que condição? Que você só use esse dinheiro para algo que realmente importe. Educação dos seus filhos, quando os tiver. Uma emergência médica familiar. Algo que sua mãe aprovaria. Olhei diretamente em seus olhos. Nada de luxos supérfluos ou investimentos especulativos do Marcelo. Beatriz abriu o envelope e arregalou os olhos ao ver o valor do cheque. Pai, isso é muito dinheiro. São 50 mil reais. O equivalente a todo o dinheiro que gastei com sua educação, corrigido pela inflação. Sorri ao ver sua surpresa. Achei justo. Mas pai, como o senhor vai viver? Quero dizer, se doou tanto dinheiro para a fundação e ainda me deu isso? Beatriz parecia genuinamente preocupada. E pela primeira vez em meses, acreditei que sua preocupação era real. Filha, você esqueceu que sou contador? Calculei tudo com muito cuidado. Mostrei-lhe minha planilha financeira pessoal. Com os investimentos que fiz com o restante do dinheiro, tenho renda garantida para viver confortavelmente pelos próximos 20 anos, no mínimo. Ela estudou os números, sua formação em administração permitindo que entendesse perfeitamente o que estava vendo. Pai, isso está muito bem planejado. Muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter sugerido. Obrigado pelo reconhecimento. Foi exatamente isso que tentei explicar quando você chegou aqui com aquelas procurações. Beatriz dobrou o cheque e o guardou na bolsa, mas de uma forma cuidadosa que sugeria que realmente pretendia seguir minhas orientações sobre seu uso. Pai, o senhor pode me perdoar? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Eu podia ver em seus olhos que ela realmente entendia a magnitude de seus erros, e que sua presença ali não era motivada por interesse financeiro, mas por um desejo genuíno de reconstruir nosso relacionamento. Já perdoei, Beatriz. Perdoei no momento em que você teve coragem de vir aqui e assumir seus erros. Me levantei e caminhei até a janela. Mas confiança, essa precisa ser reconstruída aos poucos. Eu entendo. E estou disposta a trabalhar para reconquistar sua confiança. Ela se juntou a mim na janela, e ficamos lado a lado observando o movimento da cidade lá embaixo. Pai, posso visitá-lo às vezes? Não para falar de dinheiro ou herança, mas só para conversar? Claro que pode. Na verdade, eu gostaria muito disso. 3 meses se passaram desde aquela conversa reconciliadora com Beatriz. Nossa relação havia se transformado gradualmente em algo que não existia há anos. Uma amizade genuína entre pai e filha adulta. Ela vinha me visitar toda semana, sempre trazendo histórias sobre seu trabalho, perguntando sobre meus projetos na fundação e ocasionalmente pedindo conselhos que eu sabia que realmente pretendia seguir. A Fundação Luiz e Carmen Pereira havia sido oficialmente inaugurada com uma cerimônia simples, mas emocionante na Câmara Municipal. 20 jovens de escolas públicas estavam participando do primeiro curso, e seus progressos em educação financeira superavam todas minhas expectativas. Ver aqueles adolescentes aprendendo a planejar orçamentos, entender juros e fazer investimentos simples, me dava uma satisfação que nenhum valor em conta bancária poderia proporcionar. Naquela tarde de quinta-feira, o interfone tocou. Era Beatriz, mas sua voz soava diferente. Pai, estou aqui embaixo. Posso subir? Tenho uma notícia para dar. Claro, filha. Suba. Quando ela entrou no apartamento, percebi imediatamente que algo havia mudado. Havia um brilho em seus olhos que não via há muito tempo. Uma energia que me lembrava da jovem entusiasmada que ela costumava ser. Pai, estou grávida. A notícia me atingiu como um raio de felicidade pura. Ia ser avô. Carmen sempre sonhara com netos, e agora, 3 anos após sua morte, esse sonho finalmente se realizaria. Beatriz, que notícia maravilhosa! Me levantei e a abracei, sentindo uma alegria que não experimentava desde antes da morte de Carmen. Como você está se sentindo? Como está o Marcelo? Estou bem, ainda nos primeiros meses. O Marcelo está nas nuvens. Ela se sentou, suas mãos instintivamente se posicionando sobre o ventre ainda plano. Pai, quero pedir sua opinião sobre algumas coisas. Que tipo de coisas, filha?
Bom, sobre educação financeira para crianças. Quero que meu filho ou filha cresça aprendendo sobre dinheiro da forma certa, desde pequeno. Beatriz puxou um caderno da bolsa. Estive pesquisando metodologias e queria saber se o senhor poderia me orientar. A ironia da situação não passou despercebida. A mesma filha que meses atrás havia questionado minha capacidade de tomar decisões financeiras, agora estava pedindo minha orientação para educar financeiramente meu futuro neto ou neta. Será um prazer te ajudar nisso, Beatriz. Na verdade, estou desenvolvendo um módulo específico sobre educação financeira infantil para a Fundação. Passamos a tarde toda conversando sobre métodos de ensino, sobre a importância de ensinar às crianças o valor do dinheiro através de exemplos práticos, sobre como criar responsabilidade financeira sem criar ansiedade ou obsessão por dinheiro. Pai, posso fazer outra pergunta? Beatriz parecia hesitante, como se não tivesse certeza de que deveria perguntar. Pode, claro. O senhor gostaria de estar presente quando o bebê nascer? Quero dizer, no hospital, para conhecer seu neto ou neta logo depois do nascimento? A pergunta me emocionou mais do que esperava. Durante nossa briga, eu havia me convencido de que talvez nunca tivesse um relacionamento próximo com meus futuros netos, que Beatriz usaria as crianças como ferramentas de manipulação emocional. Mas agora, vendo a sinceridade em seus olhos, percebi que ela realmente queria me incluir na vida da nova família que estava construindo. Beatriz, não há lugar no mundo onde eu preferiria estar nesse momento. 6 meses depois, estava no corredor da maternidade segurando minha neta de 3 dias no colo. Helena Carmen Pereira da Silva havia recebido o nome da avó que nunca conheceria, e seus olhos curiosos pareciam estudar meu rosto com a intensidade de quem está descobrindo o mundo. Olha só, Helena. Sussurrei para a menina que me observava com atenção total. Seu avô vendeu uma casa grande para ter certeza de que teria dinheiro para mimá-la pelo resto da vida. Beatriz riu da minha brincadeira. Pai, o senhor não vai estragar minha filha, vai? Vou estragar ela educacionalmente. Respondi, ainda admirando o rostinho perfeito da bebê. Vou ensinar ela sobre planilhas financeiras antes de ela aprender a falar. Marcelo, que nos últimos meses havia se tornado uma pessoa completamente diferente, respeitosa e genuinamente interessada em aprender sobre finanças, riu da minha provocação. Seu Luiz, acho que vamos precisar de toda a ajuda possível. Criar uma criança hoje em dia é um desafio financeiro enorme. Marcelo, vocês não vão criar essa criança sozinhos. Eu estarei aqui para ajudar, orientar e, principalmente, para ser o avô que ela merece. Olhei para Beatriz, que observava nossa interação com lágrimas de felicidade. E quem sabe, quando Helena crescer, ela possa trabalhar na fundação que o avô criou. Quando saímos da maternidade, com Helena dormindo pacificamente no carrinho, senti uma completude que não experimentava desde a morte de Carmen. Minha decisão de vender a casa havia sido o catalisador para transformações que jamais poderia ter previsto. Recuperei minha independência, criei um projeto social que impactaria centenas de jovens, reconquistei o respeito da minha filha e agora tinha uma neta para amar e educar. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, olhando pela janela para a cidade iluminada, peguei a fotografia que havia arrancado do álbum meses atrás. Eu e Beatriz plantando no jardim da antiga casa. Ao lado dela, coloquei a primeira foto da minha neta. Carmen, disse em voz alta para o apartamento silencioso. Nossa filha finalmente cresceu. E nossa neta vai aprender desde pequena que dinheiro é ferramenta, não objetivo. Do lado de fora, a cidade continuava seu movimento noturno, cheia de famílias, que, como a nossa, estavam constantemente aprendendo que as riquezas mais importantes não podem ser herdadas. Elas precisam ser construídas através de respeito, amor e dignidade. Se você gostou desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique no vídeo ao lado. Obrigado por assistir.